Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Podemos sentar um pouquinho, irmãos, irmãs. Jesus, o bom pastor, aquele que entrega a vida por suas ovelhas. E eu gostaria de começar nosso diálogo hoje com o Salmo 99. Veja a primeira estrofe do salmista, do Salmo. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira, servi ao Senhor com alegria, ide a Ele cantando jubilosos. Irmãos, cada domingo que nós nos reunimos é sempre um momento de bênção e de graça, onde Deus nos alimenta com a sua palavra, nos alimenta com o seu corpo. Que Deus possa tocar vosso coração, para que vocês possam acolher esta palavra, mas que Deus possa tocar também a vossa vida, para que possamos nos converter diante da palavra. As leituras bíblicas de hoje, a primeira leitura tirada do livro dos Atos dos Apóstolos, nos mostra o quê? Esta leitura tem dois temas. Primeiro, nos mostra como que aos poucos o cristianismo vai rompendo com o cordão umbilical do judaísmo. O cristianismo nasce no seio judaico. Jesus era judeu, seus apóstolos todos eram de origem judaica. O cristianismo nasce ali em Jerusalém. E a palavra foi anunciada primeiro a eles, mas rejeitaram. E os apóstolos aos poucos vão rompendo, porque também perseguido com a tradição judaica. E o anúncio vai acontecendo para o mundo pagão, no mundo pagão. E os apóstolos Pedro, Barnabé e Paulo diziam: a palavra de Deus deveria ser anunciada primeiro a vós, mas vós a rejeitaste. Por isso estamos indo ao mundo grego, ao mundo pagão. E os gregos acolheram a palavra e ficaram felizes, porque Deus os escolheu. A palavra de Deus não tem fronteiras. Ela é para todos, e para todos aqueles que acolhem, que amam e que vivem esta palavra. E a segunda parte da leitura nos mostra o que, irmãos? Como que os obstáculos, os desafios aparecem na vida da igreja. Mas eles sabem enfrentar. Alguns homens incitaram as mulheres religiosas e piedosas de Jerusalém para expulsarem a Paulo e Barnabé. Mas o motivo para que eles anunciassem a palavra ao mundo pagão. Então esta leitura nos mostra como que a igreja vai aos poucos nascendo neste mundo de conflito e de crise, perseguida, mas perseverante na fé, mostrando que a palavra não tem fronteiras. E hoje nós somos convidados a anunciar para todos, sem medo, sem ódio e sem medo, anunciar a palavra. E na segunda leitura do livro do Apocalipse, São João, eu vou ler esta carta, é muito bonito. João nos mostra o que? A vitória do Cristo ressuscitado. É uma certeza de que nós também venceremos. João está preso na ilha de Patmos. Ele foi exilado por causa da palavra. E lá ele tem uma visão. O que João vê? O que ele contempla? Ele diz: eu, João, vi uma multidão imensa de gente de todas as nações, tribos, povos e línguas, e que ninguém podia contar. O que nos diz este primeiro versículo desta carta de hoje? Que aqueles que acolhem a palavra são de diferentes nacionalidades, tribos e culturas, mas eles acolhem esta palavra, experimentam o amor do Cordeiro que os salva,
E João diz: esta multidão estava de pé diante do Cordeiro, trajavam vestes brancas e traziam palmas na mão. Duas imagens bonitas. Estavam de pé diante do Cordeiro, foram achados dignos. Estar de pé diante de alguém significa ter uma dignidade, poder olhar o outro na mesma altura. Estavam de pé diante do trono do Cordeiro, porque alvejaram sua veste no sangue dele. E João pergunta: quem são esses? Ou melhor, ele afirma: quem são esses? São todos aqueles que passaram pela grande tribulação, lavaram sua veste no sangue do Cordeiro. Irmãos, o que esta leitura nos diz? Que a vitória de Cristo é certa. O Cordeiro é Jesus ressuscitado, e todos aqueles que acreditaram nele não foram decepcionados. Por isso, continuemos firmes na fé, sabendo em quem nós acreditamos e por que acreditamos. E no Evangelho, o Evangelho é simples. Vamos ler com calma mais uma vez o Evangelho. É importante que a gente grave bem. Naqueles dias, disse Jesus: as minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Significa que há outras ovelhas que não escutam a voz do mestre e do pastor. Eu as conheço. Jesus conhece suas ovelhas, sua fidelidade, seu amor, sua perseverança. E ele diz: e essas ovelhas não são minhas, foi o Pai que me deu, e eu dou a vida para salvá-la. O Pai que me deu essas ovelhas é maior que todos, e ninguém pode arrancar estas ovelhas de minhas mãos. Vejam que pensamento bonito. Foi Deus quem confiou ao Filho as ovelhas, e o Filho confia a sua igreja, suas ovelhas. Lembra do Evangelho do domingo passado? Jesus chamava a Pedro e dizia: Pedro, tu me amas? Apacenta os meus cordeiros. Jesus entrega as suas ovelhas à igreja, para que a igreja, sobre a missão de Pedro, possa santificá-las, orientá-las e conduzi-las para a eternidade. Meu irmão, o Pai que me deu essas ovelhas é maior que todos, e ninguém pode arrancá-las, as ovelhas, de minhas mãos e da mão do Pai. Concluindo, Jesus sonha com uma igreja acolhedora, que seja de fato bom pastor. A igreja se torna bom pastor quando acolhe seus filhos, uma igreja acolhedora, e acolhe os filhos pecadores, doentes e feridos, machucados e magoados. Esta igreja de Cristo, a igreja que vê o sofrimento do seu povo, que acolhe. Mas a igreja é também a figura do bom pastor quando ela é criativa, dinâmica no anúncio da palavra, respondendo aos sinais dos tempos. Não se acomoda, se renova e se transforma. A igreja inquieta. Uma igreja é sinal do bom pastor quando ela se torna missionária e profética. Vejam, amigos, nossa igreja tem esta missão: acolher, ver, anunciar, missionária, mas também profética.
Uma igreja é a figura do